Olá, eu sou Alexandre Uehara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, o CBNI-DIC da ISPM. Estamos iniciando o programa Resenha ESPM, que foi pensado para conversarmos com professores e pesquisadores sobre as suas produções acadêmicas. Temos também sugestões de leituras que podem estimulá-lo a buscar informações sobre livros e outros artigos interessantes. Estas e outras entrevistas você pode encontrar em vídeo na nossa página do YouTube Diplomacia Corporativa e Global Business. Basta utilizar o seu buscador aí da internet e procurar pela nossa página Diplomacia Corporativa e Global Business da ISPM. Bem, vivemos aí num mundo muito interconectado, em que se discute muitas as organizações de instituições internacionais. Hoje iremos conversar com a professora Ana Flávia Barros Pratiot sobre o livro Organizações e Instituições Internacionais, que foi publicado pela editora Contexto. Professora, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Alexandre. Sim, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço o seu tempo aí. Apresentando um pouco da professora, do currículo, a professora é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Paris, Paris I, é professora associada da Universidade de Brasília, no Instituto de Relações Internacionais, pesquisadora colaboradora da Escola Superior de Defesa em Brasília, também diretora do Brasília Research Center do Earth System Governance e Senior Research Fellow e membro da Ocean Task Force da rede Earth System Governance. Isso, né? Tá certo? Sim, sim. Ok. Mais uma vez, professor, obrigado. E, bom, então queria conversar um pouquinho com você sobre esse tema, né, que é o tema do seu livro, Organizações e Instituições Internacionais. E a primeira pergunta é, bom, para o pessoal que está nos ouvindo, os internautas, estudantes, por que estudar relações internacionais, né? Sim, estudar relações internacionais é muito importante porque tem um mundo lá fora onde muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e as organizações internacionais são o resultado, ou um dos resultados dessa interação, principalmente entre estados soberanos. E é muito importante estudar organizações internacionais porque essas organizações não surgem num espaço vazio. Elas são criadas por estados ou por atores que em algum momento conseguiram convencer o resto de que aquela organização era necessária. Então, nós estamos estudando, na verdade, a construção de uma arquitetura para as relações internacionais. Sim, dentro dessa arquitetura, uma das coisas que talvez para os nossos estudantes sempre é difícil entender ou explicar para eles são os regimes internacionais, né? Poderia falar um pouquinho para nós o que são os regimes internacionais? Sim, os regimes internacionais são um conceito emprestado do direito, no qual se entende que há um conjunto de regras, normas, valores, crenças, percepções. Então, globalmente, um regime, na teoria de relações internacionais, é um conjunto normativo que foi criado pelos estados, pelas organizações intergovernamentais também, ou nas arenas, que são as organizações intergovernamentais, e eles ajudam a explicar como nós saímos de um vazio jurídico, ou seja, não havia nada, e depois da Primeira Guerra Mundial decidiu-se pela criação da Liga das Nações, que é o grande exemplo do início da arquitetura que nós temos até hoje. Depois teve a Segunda Guerra Mundial e uma nova organização foi criada, a Organização das Nações Unidas, que na verdade é um sistema com diferentes agências e várias outras organizações conectadas ao sistema ONU. Então, o regime, ou os diferentes regimes, na teoria das relações internacionais, servem para explicar esse movimento, essa construção político-normativa
que evidentemente é negociada pelos diplomatas que são os representantes dos seus respectivos países. Então, quando a gente fala o regime do clima, por exemplo, a gente está se referindo a todas as regras que, de alguma forma, foram criadas para tratar da questão das mudanças climáticas. Quando a gente fala do grande regime dos direitos humanos, a gente está abarcando a história recente com seus diversos tratados, convenções, declarações que são relativas à proteção internacional da pessoa humana, e por aí vai. E na teoria mais recente, nós não falamos de regimes, nós falamos de complexo de regimes, numa tentativa de interconectar todos os regimes que conseguimos identificar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do regime do clima, a gente tem que pensar no regime dos direitos humanos, mas também no regime de segurança energética, nos regimes comerciais e por aí vai. Então, o conceito mais recente é complexo de regimes. Perfeito. Então, nós falamos de dois termos, organizações internacionais e regimes internacionais. Para te deixar para o nosso ouvinte aqui mais claro, qual é a relação que existe entre as organizações internacionais e regimes internacionais? Essa é uma excelente pergunta. A gente discute muito na teoria de relações internacionais quem nasceu primeiro, se foram as organizações ou os regimes. E essa é uma querela interminável. Eu entendo que as organizações são criadas exatamente para negociação, então como uma arena de negociação participativa, e em função dessa participação são negociados, estabelecidos os regimes. Então essa relação é muito direta, um reforça o outro. As organizações são o local onde os estados e os outros atores não estatais também vão ajudar a negociar os regimes, a implementar as obrigações que são negociadas e depois a acompanhar as políticas dos estados signatários daquele regime e atualizar as obrigações, etc. Então, essa relação entre as organizações e os regimes é muito forte e direta. Ok, perfeito. Bom, mas agora entrando um pouquinho mais no detalhe do livro que a gente está conversando, né? Como é que foi organizado o seu livro, né? O que ele pode, o leitor do livro pode encontrar na obra? O livro foi organizado para ser utilizado por estudantes de graduação, principalmente, das diversas áreas das ciências humanas e sociais, mas também das áreas, de outras áreas conexas, porque nós entendemos que cada vez mais os temas estão mais complexos. Então, por exemplo, quando se discute proteção ambiental, os estudantes de biologia, enfim, das ciências da vida de uma forma geral, eles querem entender melhor como é a diplomacia ambiental, então o livro pode ser útil. Para os estudantes de ciências humanas e sociais, esse livro é uma primeira abordagem com conceitos básicos e muito importantes para que os estudantes possam construir, a partir daí, as suas reflexões mais aprofundadas. Então, o livro tem o objetivo de ser um livro acessível para um público amplo, principalmente de estudantes universitários, mas também professores, tomadores de decisão, funcionários públicos, até empresários que se interessam por temas de regulação do comércio internacional e por aí vai. Uhum. Perfeito. Você mencionou uma abordagem que é importante porque, de fato, não só no Brasil, mas o Brasil em específico, que nós estamos falando daqui, o mundo está muito mais interconectado, as empresas não podem deixar de considerar as relações que o Brasil estabelece com outros países, em termos de comércio, de investimentos. Então, eu vejo que esse livro vem preencher, de fato, uma área importante aí de formação, né, dos leitores, porque relações internacionais hoje faz parte da vida de todo mundo. A gente viu na pandemia, né, como é importante esse tema, porque coisas que acontecem do outro lado do mundo nos atingem aqui diretamente. Então,
De fato, é um livro que é bem interessante, não só para estudantes de relações internacionais ou para especialistas em relações internacionais, mas também para o público em geral, né? E avançando um pouquinho mais nessa área agora, então, falando um pouco desse tema de relações internacionais, uma das grandes preocupações do mundo, que foi na época da Guerra Fria, mas também volta agora em função de uma rivalidade que a gente observa, por exemplo, entre Estados Unidos, China, também entre a Ucrânia e a Rússia em relação à guerra, é o tema da segurança. E eu queria lhe perguntar, né, quais são os grandes desafios da segurança internacional? Eu acho que são muitos os desafios, o livro traz alguns. Claro que a guerra e a paz são os principais desafios, inclusive a disciplina Relações Internacionais foi criada em razão do debate como se chegar à paz, ou como se evitar a guerra, ou como vencer a guerra. Mas são desafios cada vez mais amplos, no sentido de que o progresso tecnológico permite aceleração de processos que antes eram relativamente previsíveis. Então, muitos processos se tornaram ou imprevisíveis ou incontroláveis. A gente pode pensar em fluxo de pessoas, de criminosos, fluxos ilegais, tráficos que cada vez são mais difíceis de ser controlados, e o Estado investe muito do seu tempo e dos seus recursos para tentar controlar as pessoas e as suas atividades. Então, pensando em termos de segurança, eu diria que o primeiro grande desafio é a guerra à paz. O segundo grande desafio é conter a violência disseminada na sociedade, e tem vários outros desafios que são mais recentes e que são inescapáveis, como, por exemplo, pensar em segurança em termos de diferentes dimensões: a segurança humana, segurança energética, segurança climática, segurança ambiental, segurança da saúde. São vários temas que fogem do escopo da disciplina tradicional da segurança. Então, são questões mais difíceis porque armas, equipamento militar, treinamento militar não são suficientes para garantir a segurança do Estado soberano como era no século XIX. Perfeito. E eu creio que nessa sua fala agora você já trouxe uma abordagem importante, porque até talvez tenha induzido os nossos ouvintes a relacionar segurança simplesmente com a área de defesa, com conflitos, e como você mencionou, segurança envolve muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, a área ambiental, a área alimentar, né? Como você mencionou. Acho que é uma abordagem importante para a gente mostrar que segurança não é só guerra, não é só defesa, né? Não sei se a professora quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim, é exatamente isso. Na época da criação da ONU, se pensava muito no conceito de segurança coletiva. E a ONU foi criada para garantir que um Estado agressor teria resposta da coletividade, né? E isso permitiria, então, uma estabilidade da ordem internacional, porque nenhum Estado ousaria violar regras do direito internacional, porque ele seria punido pela maioria. Então, esse conceito de segurança coletiva, que ainda existe, que ainda é muito importante, ele tem limites e ele está fracassando agora em contexto de invasão russa ao território ucraniano, que não é uma guerra tradicional como se foi estudado no meio do século passado. Ela é outra guerra, outra agressão totalmente diferente. E a segurança vai se desdobrando cada vez mais a partir do momento que a ciência permite novos alertas, evidências empíricas que reforçam novos alertas, por exemplo, com o desmatamento florestal aqui no Brasil, nós estamos mais vulneráveis a eventos climáticos extremos, a proliferação de mosquitos,
a doenças respiratórias e uma série de outras ameaças à saúde humana. Então, a segurança se torna um conceito muito mais amplo e que precisa ser trabalhado nas relações internacionais. Perfeito. Professora, você mencionou agora a ONU e quando a gente fala de organizações internacionais, obviamente na memória de todos aí vem a ONU como um primeiro elemento de organizações internacionais. Bom, as pessoas que quiserem saber mais vão ter que ler o seu livro, mas enfim, poderia dizer um pouquinho o que é o sistema ONU, né? Como que é formado esse sistema e qual o papel desse sistema hoje, por exemplo, em relação ao comércio e aos fluxos financeiros? Tá. O sistema ONU foi criado após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de garantir aos vencedores da guerra, principalmente Estados Unidos, que é a potência que se consolida depois da Segunda Guerra Mundial, uma estabilidade internacional. Então, a ONU foi negociada pelos vencedores da guerra, Estados Unidos e, na época, a União Soviética, que depois convidaram os seus aliados mais importantes, que eram o Reino Unido e a França, com o objetivo de conter a Alemanha e depois também a China para conter o Japão, que eram os agressores, perdedores da Segunda Guerra Mundial. A ideia de segurança coletiva, o conceito de multilateralismo e de uma ordem estabelecida por organizações que produziriam regras e com isso evitariam conflitos, não é nova, mas a ONU é o grande sucesso de materialização dessas ideias que são também jurídicas e filosóficas. Então, nós estaríamos investindo na construção da ONU para ter a paz e a segurança internacionais. A ONU foi criada como um sistema bicéfalo, ela teria o Conselho de Segurança, que é onde há a maior concentração de poder, com 5 membros permanentes que têm direito de vetar resoluções, e membros não permanentes, que só ficam 2 anos no mandato e que seriam os representantes do resto dos Estados soberanos. Então, o Conselho de Segurança é o pequeno órgão com muito poder. Uhum. Em contraposição, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a grande assembleia na qual todos os membros têm direito a voto. A regra é um país, um voto, para garantir alguma materialidade ao princípio de um país, um voto, que é a igualdade soberana. Em seguida, o ECOSOC, Conselho Econômico Social, que é o conselho, seria a grande secretaria do sistema, secretário-geral das Nações Unidas como um cargo que exerce alguma liderança no sentido de ser o iniciador ou grande comandante de processos políticos, todos concentrados no nome de uma pessoa, que é o secretário-geral. Claro que tem uma equipe enorme, mas é uma pessoa que assume muita responsabilidade, principalmente política, e a Corte Internacional de Justiça, que é herdeira da Corte Internacional de Justiça da época da Liga, que se chamava Corte de Justiça Permanente Internacional. Exatamente no mesmo edifício, na cidade da Haia, na Holanda, e lá se chama Palácio da Paz. Então, veja, esses são os principais órgãos do sistema ONU, e em seguida foram criadas as instituições de Bretton Woods, que deveriam cuidar do sistema econômico, financeiro e comercial. Foi criado, então, o grupo Banco Mundial, que são bancos cujo primeiro foco foi a reconstrução da Europa devastada pela Segunda Guerra. O Fundo Monetário Internacional, como o segundo pilar do sistema, que nós chamamos de sistema de Bretton Woods, e o terceiro pilar, que não saiu do papel na época, que era a Organização Internacional do Comércio, e uma das grandes razões foi que o Congresso norte-americano não aceitou a criação dessa organização. Logo, criou-se apenas o GATT, que é um acordo executivo de tarifas e comércio. O GATT funcionou como uma quase organização, ou uma organização de fato,
porque só havia o GATT. Então, ele era o referencial político legal. Até que foi criada fora do sistema das Nações Unidas a Organização Mundial do Comércio, em meados da década de 90, porque o contexto internacional já era muito diferente, já havia pelo menos dois grandes processos políticos muito importantes. O primeiro foi a queda do Muro de Berlim, que permitiu um reforço da União Europeia como um ator central nas negociações e na construção dessa arquitetura institucional, e o outro foi a derrocada do Império Soviético, colocando fim à Guerra Fria e deixando os Estados Unidos como a única potência hegemônica nas relações internacionais. Então havia um contexto extremamente favorável para o que chamamos de eixo euro-atlântico ou ordem liberal ocidental, que é essa ordem capitaneada pelos Estados Unidos e pela União Europeia, mais pelos Estados Unidos do que pela União Europeia. Com relação ao comércio, houve muitas iniciativas dentro e fora do sistema ONU. Estudar a história das negociações comerciais, história para uma vida inteira, mas muito rapidamente aqui, dentro da ONU, houve a criação de várias organizações, e eu gostaria de destacar a UNCTAD, que é a Organização das Nações Unidas, foi uma conferência que virou organização, sobre comércio e desenvolvimento, só que ela não teve muito sucesso ao longo das décadas, porque ela foi, a maioria dos membros eram países do Sul e que exigiam dos países desenvolvidos do Norte transferência de tecnologia, investimento, ajuda, e acabou que esses países do Norte se afastaram bastante da UNCTAD e ela ficou durante muito tempo relegada a segundo plano. Agora ela está sendo revitalizada mais uma vez. Mas há dois outros desdobramentos que eu gostaria de destacar. O primeiro foi a Organização Mundial do Comércio, que foi criada fora do sistema ONU, exatamente para não ter uma influência muito direta do sistema ONU, mesmo estando conectada às regras da ONU. E o segundo grande desdobramento foi a criação de blocos regionais econômicos. Estados Unidos teve a NAFTA, a União Europeia, que era a Comunidade Econômica Europeia, nós aqui no Sul criamos o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, e depois houve grupos menores, negociadores, que acabou levando ao que na década de 90, início do século, se chamou de mega acordos comerciais. Nós tínhamos dois grandes mega acordos, um liderado pelos Estados Unidos e União Europeia e outro com uma forte influência chinesa. E hoje nós temos novos arranjos econômicos muito interessantes, político-econômicos. Nós acabamos de ter a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, e ao mesmo tempo a China liderou uma cúpula também da Ásia Central, quase espelhando o G7, obviamente guardadas as devidas proporções. Mas é muito interessante manter em mente que a ONU sozinha não controla, nunca conseguiu controlar o comércio internacional. Os grandes estados, eles têm muito poder e, claro, as grandes empresas, as multinacionais, elas têm um poder gigantesco que precisa ser analisado com muito cuidado. A gente vê atualmente como essas empresas são poderosíssimas quando se discute, por exemplo, fake news aqui no Brasil, e nós ouvimos falar das grandes empresas de comunicação e tecnologia, como a Google, Facebook, Meta, Alpha e por aí vai. Então, tudo isso é comércio e esses fluxos são dificilmente controlados pelos estados. Sim, é verdade. E olhando dentro dessa perspectiva de grandes empresas, uma das discussões que se tem muito hoje é sobre o desenvolvimento sustentável, né? E temos aí alguma previsão, quer dizer, pelo menos um planejamento, que é a chamada Agenda
2030, né? Essa Agenda 2030 pode ser um referencial para o desenvolvimento internacional, dentro da sua perspectiva? Sim, poder ela pode. Ela não foi ainda, né? Nós estamos muito longe dos objetivos da agenda. Uhum. Ela não é a primeira agenda. Durante a Cúpula da Terra, que foi a Rio 92, foi criada, foi adotada uma agenda gigantesca, muito ambiciosa, que era a Agenda 21. Então, em 1992, na virada do milênio, a ONU capitaneou o processo de criação de uma agenda do milênio que trouxe os objetivos de desenvolvimento do milênio e no escopo de 15 anos para que as mazelas sociais fossem efetivamente combatidas, a fome, a pobreza, morte precoce, falta de acesso à saúde e dignidade. Alguns países tiveram muito sucesso acompanhando essa agenda, o Brasil foi um caso. Nós conseguimos avançar bastante nas nossas agendas sociais, não em todas, mas em algumas. E em 2015, após alguma negociação árdua, houve entendimento sobre a continuidade dessa agenda, mas de uma forma mais ampla e mais complexiva. Então, a Agenda 2030 foi adotada em 2015 pela ONU, com uma adesão muito forte de praticamente todos os países, e ela serve como um catalisador de energias dos diferentes estados para que nós possamos falar a mesma língua. Uhum. Então, ela é extremamente ambiciosa, com seus 17 objetivos, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O último objetivo refere-se à parceria e meios de implementação, ou seja, cooperação internacional. E os outros objetivos começam com os objetivos sociais, principalmente combate à fome e à pobreza, porque nós sabemos que depois da pandemia a situação foi agravada. Então, o marco que nós temos agora é que, por causa dos impactos negativos da pandemia nas populações mais vulneráveis, todo o progresso feito de 2015 até 2020 foi perdido. Nós estamos começando de novo, na maior parte dos países, implementar políticas para recuperar o progresso que tinha sido alcançado. Então, nós estamos no meio da agenda, porque ela vai até 2030, e, infelizmente, com resultados muito limitados. Uma das causas foi a pandemia e as crises, crise econômica, crises políticas, polarização política, desemprego, as guerras, a fome, são muitas crises que vieram junto com a Covid. Eu destacaria a crise de confiança, porque os estados pararam de investir no multilateralismo de uma forma generalizada. Então, nós temos muito trabalho pela frente. Essa agenda, ela é muito bem feita, ela é uma excelente iniciativa, ela pode ser muito útil para os países se ela for levada a sério, mas, infelizmente, os resultados que os estados apresentam não são muito bons ainda. Há uma expectativa de que os estados consigam adotar políticas públicas mais efetivas até 2030. Uhum. Perfeito, é verdade. Bom, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia deixar, né, falando desses temas que você está mencionando, deixar de fazer uma última pergunta, que é sobre as questões ambientais, né? Temos aí uma notícia recente que há um temor de que o mundo não consiga limitar o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus Celsius, que era o objetivo, né? Mas eu queria te perguntar se as questões ambientais continuam no topo da agenda multilateral ou não. Eu diria que elas continuam nos discursos oficiais da maior parte dos chefes de Estado. Uhum. Agora, na prática, é outra história. Então, o que nós temos é uma espécie de dissonância cognitiva muito forte e que impacta a opinião pública mundial.
Nós vemos, por exemplo, muito trabalho dentro de organizações internacionais e também regionais para fomentar cooperação internacional, cooperação regional, cooperação bilateral, para tratar de forma coletiva temas ambientais que são muito importantes. Só que quando nós analisamos políticas públicas dos estados, e o Brasil é um deles, nós enxergamos que há muitos conflitos de interesse e são conflitos muito difíceis de serem tratados. Então, sim, as questões ambientais estão cada vez mais no topo das agendas científicas, principalmente, porque a comunidade científica está nos alertando que o planeta está cada vez mais quente, cada vez mais populoso. Nós precisamos pensar como alimentar mais de 8 bilhões de pessoas. A população mundial ainda cresce. Há uma parte importante em alguns países que ainda é população rural, que vai se tornar população urbana ou urbanizada no curto prazo, ao longo desse século. Nós temos muita preocupação sobre a degradação ambiental, não só o desmatamento, mas eventos climáticos extremos que causam extinção das espécies, ondas de calor que causam mortes, inclusive de seres humanos, contaminação, poluição, e várias emissão de gases que causam o efeito estufa, principalmente o gás carbônico e o metano. Então, nós chamamos na teoria, essas questões de limites planetários. E a comunidade científica tem comprovado que nós estamos ultrapassando vários limites planetários e alguns danos são irreversíveis. Por exemplo, o degelo das calotas polares, uma parte do Ártico, da Groenlândia, uma parte ocidental da Antártica, e esse degelo acelerado pode causar outros desdobramentos negativos, eventos climáticos extremos e também nossa transgressão desses limites planetários. Todas as questões não permitem que a agenda ambiental seja ignorada mais, do ponto de vista da teoria e das narrativas oficiais, principalmente em âmbito multilateral. Porém, na prática, é muito difícil fazer os estados soberanos adotarem medidas políticas mais sustentáveis, porque nós sabemos que são questões extremamente delicadas e há muitos interesses em jogo. Vou dar só um exemplo que obviamente não está no livro, que ele é muito recente, que é desses dias. O Brasil está num grande debate sobre a exploração de petróleo no Foz do Rio Amazonas. Há uma parte de autoridades políticas que defendem que a Petrobras deve fazer pesquisa exploratória lá com uma sonda, furar um poço, para saber qual é o potencial de produção de petróleo, e houve um parecer técnico do IBAMA negando a autorização de funcionamento da sonda em razão do status da região, que é ambientalmente muito rica e muito sensível. Então, há uma questão de interesses econômicos, comerciais, que é importante para o Brasil, e uma questão técnico-ambiental, que é o risco ou os danos que podem ser causados são muito graves. E não tem uma solução fácil para esse tipo de questão. O que está em jogo é se o Brasil quer ou não investir na exploração de petróleo numa região que é rica e que é única no planeta. Nós teremos, eu acho, um debate, isso é só um exemplo, né? O Brasil tem vários debates nesse sentido, e quando a gente pensa que em todos os países pode haver algum tipo de debate nesse sentido, é muito difícil afirmar que a questão ambiental está sim no topo das agendas políticas. Perfeito, professora. Bom, nosso tempo está esgotado aqui, mas já deixo o convite para a gente poder bater um papo sobre outros assuntos, agradecendo muito a você pela contribuição de hoje. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer conversar com vocês. Então, agradecemos aqui mais uma vez a professora Ana Flávia Barros Platiot, com quem conversamos sobre o livro Organizações e Instituições Internacionais. Agradecemos também a você que nos assiste
o nosso programa Resenha SPM. Acompanhem também as outras entrevistas que já foram feitas sobre outros livros na nossa página na internet. E agradecemos também a equipe do NIS, que sempre nos acompanha aqui na gravação dos nossos programas. Boa tarde a todos.